Então, turma de neuro, seguindo com a nossa última aula, né, falando sobre autismo, vamos seguir agora falando de disfunção da integração sensorial, né, como nós já vimos visto, né, no transtorno do espectro autista. Os indivíduos têm uma dificuldade em conseguir integrar, né, as informações que vêm pelas vias sensoriais, né, principalmente do mundo externo. Para isso fica muito confuso. Eles já têm uma questão inata de desligamento, de desinteresse, né, da interação com os fatores contingenciais do meio. E ainda uma dificuldade na integração das informações que vêm pelas vias sensoriais. Eles têm muita dificuldade para representar e dar conta daquilo que os órgãos dos sentidos, né, captam do ambiente, ordenar e organizar, né, captar isso de uma forma organizada e dar um sentido e um significado como nós damos. Então vamos entender um pouquinho desses processos. Perdão. Então, dificuldades em lidar com a percepção sensorial, hipersensibilidade, né, ou hiperatividade ao toque, movimentos, visões ou sons. Então, assim, eles têm uma sensibilidade maior, eles são mais reativos às informações, né, captadas pelas vias sensoriais, seja a parte tátil, auditiva, gustativa, visual. Falta de necessidade de contato físico ou falta de reação ao aconchego. Isso até nós já tínhamos falado. Eles não têm essa necessidade de contato físico que nós temos, né? Mas não tem uma reação ao aconchego que nós temos. É diferente a forma deles expressarem isso. Como a gente falou na aula anterior, às vezes simplesmente estarem sentados próximo a vocês já simboliza que eles se sentem aconchegados, né? Que sentem confiança em vocês, né? Simboliza o amor, a afetividade. Hiperatividade corporal, excessiva distrabilidade. Então, também, muita atividade corporal, que muitas vezes a gente não consegue dar um sentido, né? Com excessiva distrabilidade, que é estão fazendo um movimento, né, com uma atividade corporal, e também muitas vezes eles estão com atividade corporal excessiva, né? E às vezes com atividade também eles oscilam, na verdade. Se a gente vai falar da atividade das pessoas, a atividade motora das pessoas portadoras, né, da síndrome do espectro do autismo, eles por vezes têm uma atividade muito acelerada, desordenada, que é difícil da gente dar um sentido, e por vezes são pouco reativos, né? Então eles oscilam, e tem momentos que eles vão estar com poucos movimentos, né? Reagindo pouco estimulados. E são muito distraídos, né? O foco eles perdem o foco, a tenacidade das atividades com muita facilidade. Isso é muito pela dificuldade deles de darem conta da organização psíquica, como nós fazemos. Eles são mais sensíveis. Comportamento impulsivo, físico ou verbal. Tem aquele distanciamento entre pensamento e ação, aquele momento de reflexão, de avaliação que nós temos, eles têm isso diminuído, o que leva eles a terem muitas vezes um comportamento físico ou verbal mais impulsivo, mais reativo, sem ser bem avaliado por eles. Nível de atividade física muito varia muito para muito baixa ou alta, como eu falei anteriormente, né? Muitas vezes estão com movimentos muito intensos e por vezes muito baixos. Dificuldade em aprender novos movimentos. Isso muito por eles serem muito voltados ao mundo interno deles, né? O interesse é muito para a via de representação mental interna deles, não dão tanta importância e tanta relevância para aquilo que vem do outro, né? De aprendizado do outro. Dificuldade em fazer a transição de uma situação para outra, isso também está relacionado àquela mudança de padrão, né? Eles criam rituais, comportamentos repetitivos, e eles se apegam a esses comportamentos, isso traz segurança para eles, e qualquer mudança de rotina, né, traz uma ansiedade, uma desorganização para eles muito grande. Problemas emocionais e sociais, claro, imagina todas essas desordens, esse jeito diferente de ser, acaba trazendo dificuldades de interação social, né? E também questões emocionais, a dificuldade deles de lidarem com a emoção deles, a forma de expressar isso também é diferente da nossa forma. Atrasos na fala, linguagem ou nas aquisições motoras. Então, é comum
nesses quadros, os indivíduos terem, né, apresentarem a fala posteriormente. Muitas vezes até apresentam alguns balbucios, mas depois perdem, não evoluem e acabam apresentando a fala no momento posterior, né, depois de uns 4 anos de idade, 5 anos de idade, e ainda com atraso, né, ou seja, quando estão lá, digamos, com seus 12 anos, entrando, né, na latência, na transição entre latência e pré-adolescência, eles começam a ter um tipo de linguagem que é de uma fase anterior ao desenvolvimento, de 6, 5 anos. Né? Então, além de ter um atraso na linguagem, tem um atraso na forma de expressão da linguagem. Então, não é só atraso na fala, é atraso na expressão da linguagem. Dificuldades de aprendizado específicas, né, atraso escolar. Então, claro, isso traz como consequência dificuldade no aprendizado, né, na apreensão dos conteúdos que eles têm em aula. Dificuldades de comunicação. Então, marco do aprendizado da linguagem, o balbucio. Bom, eles até, muitas vezes, primeiro ano, as primeiras palavras vira... Então, assim, eles até podem apresentar um balbucio, tá? Aqui não está falando, mas eu vou explicar para vocês. Mas muitas vezes esse balbucio não evolui para a linguagem, né, para a fala, como normalmente evolui, né, normalmente no desenvolvimento humano, que ali entre 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses a 2 anos, né, de vida, a gente começa a desenvolver a linguagem de uma forma mais complexa, né? A gente começa a ter o desenvolvimento das primeiras palavras, né, primeiros nomes e a comunicação de ordem verbal. E aqui eles começam o balbucio ali no final do primeiro ano, né? Só que daí não evolui, isso para, tá? Primeiro ano, primeiras palavras viram o rosto na direção quando ouve seu nome, aponta quando quer um brinquedo e demonstra quando não quer algo que lhe é desagradável. Alguns autistas permanecem mudos por toda a vida, ainda que sejam alfabetizados e capazes de outras formas de comunicação. Podem mais facilmente usar imagens, linguagem de sinais e digitação. Então, assim, essa questão que está aqui do primeiro ano, sendo um desenvolvimento normal, tá? Aqui, mas no autismo é diferente disso aqui, tá? Eles não viram o rosto em direção do interlocutor, né? Não apontam quando querem um brinquedo, não demonstram quando algo lhe é desagradável, eles não fazem isso no autismo, tá? A fala, algumas crianças que mais tarde mostram sinais de autismo chegam a balbuciar durante os primeiros meses para depois parar. Então aqui, ó, depois acabam parando. Outras podem atrasar o desenvolvimento da linguagem apenas na adolescência. No entanto, a inabilidade de falar não significa que os autistas sejam desatentos ou retardados mentais. Então, não é um retardo mental. Eles têm habilidades cognitivas, mas a forma de expressar os seus sentimentos, a sua cognição é diferente. E a forma de se relacionar com o mundo é diferente. Né? A expressão do afeto, de se relacionar com as pessoas, de interagir, é completamente diferente. Há uma ausência de interação, de interesse no mundo. Né? Em situações confortáveis, muitos poderão conversar por horas e podem frequentemente ser achados em chat rooms ou websites, principalmente até os teriam a síndrome de Asperger, né, que seriam mais menos comprometidos, ou alguns com um autismo moderado, mas eles procuram geralmente em chats, em chat rooms, né, websites, assuntos que sejam do cunho ruminativo que eles têm, porque eles costumam ter assuntos de interesse obsessivos, assim, né, que eles ficam o tempo inteiro discutindo sobre o mesmo tema. Então, às vezes, chats que têm temas específicos agrada a eles, que é sempre o mesmo assunto de interesse, que não represente algo novo, né? Que algo novo geralmente é algo desagradável para eles. Aqueles que falam frequentemente usam a linguagem de forma pouco usual, retendo características de linguagem de estágios de desenvolvimento anteriores, por longos períodos ou por toda a vida. E nós conversamos agora sobre isso também. Alguns falam apenas palavras isoladas, enquanto outros repetem sempre a mesma frase, repetidamente. Alguns apresentam a ecolalia. A ecolalia é aquela questão de repetir. Tu fala uma coisa e eles repetem o que tu falou. Né? Casos mais graves podem apresentar a ecolalia. A ecolalia, geralmente, é uma característica, né, uma desordem da linguagem que os autistas apresentam e também é apresentado em casos, em transtornos mais graves, como psicóticos,
esquizofrênicos catatônicos, né? Então, que eles costumam, em alguns momentos, repetirem, né? A forma de interagir com o mundo é repetindo o que tu fala uma coisa, eles repetem, né? Mas daí não é um jogo, é uma forma de interação deles. Alguns autistas têm um forte senso musical e podem entender melhor a linguagem cantada do que a falada. Tá? Então eles têm uma coisa do ritmo, né? Uma questão com o ritmo. Tu vê às vezes eles batendo, fazendo um ritmo. Eles têm muitas vezes a forma de expressão e de controle emocional deles através de um ritmo, né? De uma batida, de uma fala repetida várias vezes, mas fazendo um som, né? Uma, deixando uma ressonância cognitiva de som, né? E às vezes a expressão dele se dá dessa forma, nessa minúcia, né? Da, 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 da musicalidade, da parte rítmica deles. Algumas crianças podem não evidenciar atrasos significativos na linguagem, ou até adquirirem a fala precocemente e com vocabulário excepcionalmente desenvolvido, mas têm grande dificuldade de manter uma conversação. Aqui, bem especial o Asperger, né? Asperger desenvolve muitas vezes a habilidade da fala até de forma anterior, mas eles têm dificuldade na interação com outros, na conversação. A troca característica da comunicação não autista é difícil, ainda que frequentemente travem um monólogo a respeito de um tema favorito, né, que é aquele pensamento, aquele tema ruminativo, que eles ficam o tempo inteiro batendo, falando sobre a mesma tecla, né, falando sobre o mesmo assunto, não dando qualquer oportunidade para que qualquer outra pessoa fale. Então, quando eles se interessam sobre o assunto, eles têm quase que uma discussão monóloga frente a outra pessoa. Não dando espaço para que o outro se comunique. Isso tem tudo a ver com aquela questão do desinteresse desinteresse dos fatores contingenciais, da relação com o meio, né? Desinteresse pelo outro. Não é menosprezo, porque para menosprezar tu tem que considerar, né? Eles têm essa dificuldade de considerar o que vem de fora. Habilidades linguísticas dos autistas tendem a ser literais, então pouco simbólicas, eles têm dificuldade nas simbologias, né? Então eles falam, se tu fala assim, tu pode me quebrar o galho, ele vai lá na árvore e quebra o galho para ti mesmo, literalmente, porque eles têm dificuldade em fazer essa simbologia, essa analogia simbólica. Não autistas com frequência atribuem erroneamente significados ocultos no discurso autista, ou esperam que eles percebam esse significado nas suas próprias palavras. Então, assim, às vezes a gente acha que existe algo de excepcional, né, diferente num tema que seja de alvo ruminativo deles, que isso tem algum código, alguma simbologia especial, mas não, é só uma forma, a repetição para eles de temas, né, e assuntos é uma forma deles de fixarem, entenderem, né, alguns temas, né, do interesse deles, e também uma forma de expressão das emoções, muitas vezes. Quando eles estão descontentes com algo, eles repetem, né, o mesmo assunto. É uma forma deles manifestarem as emoções, o que eles sentem, se estão felizes, se estão desgostosos, angustiados, né? Às vezes até o tom da voz, a variabilidade do tom da voz, a minúcia para captar isso, porque às vezes isso também são dicas de como eles estão se sentindo, né? A forma deles expressarem isso. A linguagem corporal dos autistas pode ser difícil de entender. O tom de voz tem mais sutis inflexões em refletir seus sentimentos, e o sistema auditivo não autista frequentemente não percebe essas sutis flutuações. É o que eu acabei de falar para você sobre o tom da voz. É comum que a criança autista apresente características vocais peculiares. Parecem ter vozes muito agudas, cantadas, ou sem modulação afetiva, como um robô, voz de um robô. Algumas crianças podem ficar horas enfileirando carros e trens de uma determinada maneira, não os usando como brinquedos. Se alguém acidentalmente mover esses brinquedos, a criança pode ficar tremendamente alterada. Aquela questão, mudou o ritual deles, mudou a ordem de organização, né, do que eles estão realizando, tu acaba mudando a organização, gerando, né, um descontrole na organização interna desta criança autista, né? Eles perdem o controle emocional interno deles, que muitas vezes fazem isso organizando o que está ao redor deles. Crianças e indivíduos, né, e além disso tem aquela questão da sensibilidade, hipersensibilidade às mudanças sensoriais que o meio impõe, né? Qualquer alteração do que está acontecendo
do que eles estão fazendo, qualquer intrusão, também gera uma desorganização interna neles. Crianças e indivíduos mais velhos gastam muito tempo batendo seus braços repetidamente, outros congelam subitamente em determinadas posições. Existem muitos estudos que mostram que realmente esses movimentos no autismo são mais do que movimentos, são expressões de emoções. Eles expressam o que eles estão sentindo através desta forma mais física, né, do que por simbologias, palavras complexas. Diagnóstico DSM. Tá? Então, como é que a gente faz esse diagnóstico? Nós temos alguns critérios diagnósticos, nós vamos avaliar, que ali o critério A refere, né, dos diagnósticos dos itens 1, 2, 3, e temos atrasos ou funcionamento anormal, tá? Em algumas áreas, né, relacionadas à interação social, linguagem, comunicação e jogos inativos e simbologias, que vão estar representados também para aqueles 3 primeiros itens. Ok, ali temos o C, que é o diagnóstico diferencial. A gente pode tirar as dúvidas no nosso próximo encontro, inclusive. Diagnóstico DSM, então. Item 1, né, daquele critério A. Prejuízo qualitativo na interação social, manifestado por pelo menos 2 dos seguintes aspectos. Prejuízo acentuado no uso de múltiplos comportamentos não verbais, tais como contato visual direto, expressão facial, postura corporal, gestos para regular a interação social. Então, eles têm uma dificuldade, né, em conseguir manter o contato visual. Quando eles estão olhando para a gente, eles estão tendo diversos... porque assim, existem estudos que mostram que quando um autista está olhando para ti, ele está associando várias imagens que ele já teve de ti e tem que organizar todas essas imagens ao mesmo tempo. Isso gera um desconforto, uma desorganização interna neles, né? Isso vale para tudo. Fracasso em desenvolver relacionamentos com seus pares apropriados ao nível do desenvolvimento. Então, eles têm dificuldade para interagir com crianças, né, jovens da mesma idade, por estarem um pouquinho atrasados na linguagem e pela dificuldade de interação, né, e também de expressão das suas emoções. Falta de tentativa espontânea de compartilhar prazer, interesses ou realizações com outras pessoas. Até acabei de falar ali no item B. Eles não têm interesse no outro, né? Eles têm um desinvestimento do outro, né? Aquela questão do não compartilhar seu processo interno com as contingências do ambiente, né? Eles estão muito voltados ao seu ambiente, sua subjetividade, né? Seu mundo interno próprio. 2. Prejuízos qualitativos da comunicação, manifestados por pelo menos um dos seguintes aspectos. A. Atraso ou ausência total do desenvolvimento da linguagem falada. Indivíduos. B. Indivíduos com fala adequada, acentuado prejuízo na capacidade de iniciar ou desenvolver uma conversação. Então, a maioria dos casos, esses indivíduos vão ter um atraso na linguagem falada, tá? E nos que não tiverem esse atraso da linguagem falada, vão trazer um prejuízo da interação através da fala, da conversa. Ali fala em desenvolver, iniciar, né, ou desenvolver uma conversação. Isso se dá por uma dificuldade de interação que eles têm. Tá? Acaba gerando um déficit de habilidade social neles. Se eles não interagem, né, tem um desinteresse na interação com o meio, a gente precisa treinar isso. A nossa capacidade, a nossa desenvoltura social, a gente vai treinando desde a infância, a gente vai adquirindo essa habilidade social. Se a gente não treina isso, a gente acaba... Nós ficamos não habilidosos em desenvolvermos conversas, né, uma interação com o outro. O uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou linguagem idiosincrática, né? O que quer dizer com linguagem idiosincrática? É uma linguagem própria deles, do mundo interno deles, né? Pode até fazer parte de palavras novas, neologismos, enfim. Falta de jogos ou brincadeiras de imitação social variados e espontâneos, apropriados ao nível do desenvolvimento. Então, claro, para tu fazer jogos de imitação, tu tem que te interessar pelo outro, pelo meio, para tu ter um reforço vicário, né? Tu olhar para uma pessoa e querer imitar, querer fazer igual. Então, isso eles não apresentam. E uso estereotipado, claro, de linguagem repetitiva, né? Que fala linguagem repetitiva e idiosincrática, mas também de comportamentos, né, físicos repetitivos. 3. Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos. Aqui agora fala sobre o que eu acabei de falar. Né? Eles dividem aqui, né, linguagem e comportamento. Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades manifestados por pelo menos um dos seguintes aspectos. A. Preocupação insistente com um ou mais padrões estereotipados ou irrestritos de interesse, anormais em intensidade ou foco. Então, eles fazem atividades que a gente poderia chamar assim de
excêntricas, né, que são muito do mundo interno deles, né? Então eles têm às vezes alguns movimentos que para nós a gente olha que seriam um pouco convencionais, mas que para eles faz todo sentido e fazem de uma forma muito repetitiva. B. Adesão aparentemente inflexível a rotinas ou rituais específicos e não funcionais. Então, eles acabam aderindo a rotinas, né, e rituais do seu dia a dia, né, um jeito de ser que dificilmente eles mudam, né, em prol dos outros. E geralmente isso é muito disfuncional, porque eles criam essas rotinas muito baseadas nas suas próprias necessidades, sem levar em conta o contexto onde eles estão vivendo. Então, às vezes, pode acabar sendo um pouco inadequado, né? Então, daqui a pouco você quer ir no banheiro, porque tal horário ele sempre vai no banheiro. Daí, se tiver alguém, ele pode sonar agressivo, porque naquela é a hora dele ir no banheiro, né? E daí isso gerar um estresse, uma dificuldade de interação, né? Porque ele não leva em conta no ritual que podem existir outras pessoas na casa que podem querer usar o banheiro no horário que ele vai. C. Maneiras motores estereotipados e repetitivos. Agitar ou torcer as mãos, os dedos ou movimentos complexos de todo o corpo. E geralmente de uma forma muito excêntrica, diferente. São movimentos muito próprios deles. Por quê? Porque eles não repetem rituais e comportamentos sociais, né? Eles não veem o jeito que a gente se movimenta. Eles estão muito interessados na forma deles de se movimentar baseado na vontade, né, em inflexão deles, né? Não na observação do mundo, né, das outras pessoas. Preocupação persistente com partes de objetos e não com objetos como um todo. Então, aquela dificuldade holística que eles têm. Eles geralmente olham partes, né, e não olham um todo. Tá? Se tu mostra uma bicicleta, daqui a pouco eles ficam olhando uma roda, um tempão a roda, ou eles ficam olhando o câmbio, e tu pede para explicar o que eles ficam meia hora te explicando com minúcia como é que é uma roda, mas não explica, e tem dificuldade de explicar o que é uma bicicleta, né? Quadro neurológico. Muitos desses indivíduos apresentam um cérebro com um desenvolvimento de massa cinzenta maior, tá? No geral, no corpo geral, do que as pessoas normais. Tá? Quanto a funcionalidades, muitos apresentam uma pouca ativação ou uma diminuição de concentração de substância cinzenta do neurônio, né, dos nossos neurônios, de massa cinzenta, tá, que está relativa ao nosso corpo celular, na região do lobo temporal. Tá? Talvez isso traga e explique um pouco da dificuldade deles de assimilação auditiva, de apreender do meio a linguagem, aquilo que é falado para eles. Tá? Na interpretação, né, desses estímulos auditivos. E também nós temos aqui uma diferença no quanto à funcionalidade. Tá? Geralmente nas regiões, a relação das regiões posteriores com as anteriores, geralmente a gente não encontra uma ligação, tá? Uma sincronia entre essas áreas temporais e quando a gente fala da parte do córtex posterior. Tá? E, ao mesmo tempo, na parte occipital, tá? Nas regiões lá intracalcarianas ou occipitais laterais, a gente vê uma ligação e uma sincronia maior do que nas pessoas normais. Tá? Então, talvez isso explique também a capacidade deles de operarem por meio de símbolos e imagens melhores que as outras pessoas. Símbolos não, símbolo não é a mesma coisa que simbologia. Fala assim de entenderem as coisas a partir de imagens, e não pela questão da linguagem falada. Aqui alguns né, que eu achei bem interessante, que são um cartaz antigo que existia para explicar como é que a pessoa, o autista, né, interagia, tá? Que mostra sempre eles muito sozinhos, né? Mas talvez se reflita um pouquinho. Usa as pessoas como ferramentas. Existe a mudança de rotina. Não se mistura com outras crianças. Não mantém um contato visual. Age como se fosse surdo, embora não seja. Apenas não reconhece muitas vezes e não se interessa pelo que está acontecendo ao redor dele, o que torna às vezes muito distraídos. Existe o aprendizado. Apresenta apego não apropriado a objetos. Não demonstra medo de perigos, né? Mas não é pela dificuldade na avaliação dos riscos, embora eles sejam muito impulsivos, é por justamente desconsiderarem
né, os fatores contingenciais mesmo. Gira objetos de maneira bizarra e peculiar, né? Então, eles têm a própria forma deles de interação com os objetos, que não é aprendida através de fatores de reforçamento vicário, né? Eles não observam os outros fazendo, eles criam um jeito deles de interação próprio com os objetos. Apresenta risos e movimentos não apropriados. Não diria não apropriados, eu diria peculiares deles. Resiste ao contato físico, acentuada hiperatividade física, né? Quando a gente fala de resistir ao contato físico, é aquela questão da hiperestabilidade sensorial, e acentuada hiperatividade física, que pode ser hiperatividade, e também pode ser uma hipoatividade, também pode ser uma atividade menos intensa. Às vezes é agressivo e destrutivo, mas muitas vezes isso é uma forma de mostrar contrariedade, é a forma deles expressarem as emoções através do contato com os objetos, e apresenta modo e comportamento indiferente e arredio. Eu cuidaria com essa palavra indiferente, eu diria que assim, uma forma distanciada. Então isso aqui é só para simbolizar, através de um cartaz, né, de orientações, os critérios diagnósticos do autismo. Testes que a gente pode utilizar, eu gosto muito de na avaliação da intensidade do comportamento autista, tá? Da síndrome autista. O que eu gosto é o RBSR, tá? Que é o Repetitive Behavior Scale Revisit. Ele traz para nós alguns índices relacionados à estereotipia, comportamento compulsivo, uniformidade, comportamento ritualista, comportamento restrito e automutilação. Ele mostra um pouquinho a intensidade de cada um desses fatores. Quando a gente fala de estereotipia, é um movimento repetitivo, tá? Que ele faz de uma forma muito peculiar. Comportamento compulsivo, tá? Quando é aquela questão de usar regras e organizar as coisas de forma lineares, tá? Que é muito própria deles também. Quando a gente fala de uniformidade, aquela dificuldade deles de mudarem o comportamento deles, de fazerem comportamentos que seja fora daquilo que é usual do dia a dia deles, é a resistência à mudança deles. Comportamento ritualista são os rituais que eles criam no dia a dia que se tornam imutáveis, tá? Que eles não mudam independente do que aconteça ao redor deles. Comportamento restrito, tá? É o interesse em uma atividade só, do qual se torna obsessivo o pensamento, e a ideia ruminativa, que eles passam o dia inteiro pensando naquela mesma coisa, naquele mesmo fator de interesse para eles. E a automutilação, que seria uma característica um pouquinho mais não rara, mas pouco peculiar, tá, no autismo, inclui movimentos que ferem ou podem ferir a pessoa, como o dedo nos olhos, bater a cabeça ou morder as mãos. Isso geralmente é autismos mais graves, tá? Mas também é uma forma deles de manifestarem contrariedade, insatisfação, angústia. Tratamento. Não existe tratamento padrão que possa ser utilizado. Cada paciente exige acompanhamento individual, de acordo com suas necessidades e deficiências. Alguns podem beneficiar-se com o uso de medicamentos, especialmente quando existem comorbidades associadas. Então, assim, muitas vezes a gente faz a utilização de antidepressivos, remédios, né, que sejam para ansiedade, que dependendo da comorbidade desses pacientes. Mas não existe um tratamento específico, porque cada uma síndrome que se manifesta de uma forma muito individual, muito singular e caso a caso, mas tem algumas orientações que eu vou colocar aqui gerais. Eu fui falando para você sobre o transtorno, já falando da disfuncionalidade, e ao falar da disfuncionalidade eu fui sugerindo algumas ações, e aqui eu vou tentar agrupar elas, tá? Criar um sistema de comunicação por intercâmbio de imagens, geralmente isso funciona bem com eles, tá? Associar o que vocês estão falando a uma imagem, porque eles prestam mais atenção em imagens do que naquilo que eles escutam, tá? Então, assim, quando tu falar algo, tu apresentar uma imagem, ajuda na compreensão deles e na comunicação, tá? Carta de orientação de sintomas graves para quando a pessoa, né, o indivíduo, a criança tem um autismo grave, uma cartinha de apresentação para que as pessoas saibam como lidar, e não porque quanto mais grave é o autismo, mais é a facilidade para eles se desorganizarem em frente a mudanças contingenciais, né, do meio. Então,
cartinhas como seja compreensivo comigo, preciso me sentir seguro para confiar em você, tenho dificuldade no contato visual, quando eu lhe olho, meu cérebro tira várias fotos de você, o que me confunde e atrapalha. Me inclua sempre, sendo gentilmente insistente e respeitando o meu limite. Então, uma carta explicando um pouquinho da sintomatologia para que as outras pessoas, quando tiverem na interação, entendam do que se trata, essa diferença, né, do jeito de agir do autismo, principalmente no grave a gente faz isso. Tá? Técnica do desacelere, administrar bem crises trazendo a dinâmica da postura correta. Então a gente tenta controlar a ansiedade do paciente, fazendo ele prestar atenção num estímulo único, ou seja, quando ele começa a se desorganizar frente a uma mudança contingencial do meio, ficar agressivo, ou se bater, né, gesticular muito rapidamente, né, ficar com um comportamento inadequado, a gente trazer um estímulo único para que ele preste atenção. Tá? Se comunicar diretamente para ele, apresentando um estímulo através de um objeto que ele possa olhar, possa pegar, manusear e com isso diminuir o grau de ansiedade e desorganização psíquica dele. Tá? Às vezes a gente pode dar um objeto, que pode ser um urso, ou pode ser um carrinho, algo que seja do interesse afetivo dele. Reforços positivos. Cada vez que ele faz um comportamento adequado, reforçar, elogiar. Tá? Mas isso tem que ser um elogio, e não necessariamente um toque, porque geralmente eles podem se tornar arredios aos toques, né? Ao carinho. Então, assim, tu fala muito bem, mamãe gosta de ti, daí apresenta, mostra um cartão de um coraçãozinho. Então, assim, a comunicação literal, mas associada às imagens. Então, a mamãe tá feliz, daí mostra um coraçãozinho para ele. Mamãe gostou, ele tá comendo uma comida, daí mostra, né, uma foto do coração para mostrar que a sensação de prazer ao comer a comida está simbolizando o amor que a mãe tem por ele ao preparar uma comidinha. Né? Arrumar a cama, eu quero que tu arrume a cama, demonstra foto de uma cama arrumada. Então, isso também remete àquela questão que a gente falou anteriormente da comunicação através de imagens. Embora eles tenham dificuldade na simbologia, eles vão associar a imagem à palavra. Tá? E facilitar na comunicação. Então, são algumas orientações gerais desse trabalho com as crianças autistas. Tá? Ok, pessoal? Até o próximo encontro. Vou finalizar então aqui a nossa gravação. Tá? Um abraço a todos.